Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura da nossa criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje temos uma mensagem muito bonita para vocês da Marianne Williamson. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com o texto de hoje. Então, estamos na lição 45, Deus é a mente com a qual eu penso. Deus é a mente com a qual eu penso. Vou ler para vocês o primeiro parágrafo da lição. A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Os teus pensamentos reais não são nada do que pensas, do mesmo modo que nada do que pensas que vês está relacionado com a visão de forma alguma. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que pensas ser real. Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais em nenhum momento se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que pensas, que vês, tem qualquer semelhança com o que a visão te mostrará. Então, o que ele está dizendo aqui é que os nossos pensamentos reais são apenas aqueles pensamentos que pensamos com Deus. São apenas aqueles pensamentos que compartilhamos com Deus, né? Eu hoje, fazendo o meu primeiro período de prática dessa lição, eu consegui sentir no meu corpo, né? Perceber, é difícil de explicar, né? Perceber a diferença, né? De quando eu tô na conexão para quando eu não tô na conexão, né? Aí ele diz assim: os meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Eu quero achar os meus pensamentos reais. Os meus pensamentos reais sobre essa pessoa estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Os meus pensamentos reais sobre os meus pais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Os meus pensamentos reais sobre a minha infância estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los, certo? Então você vai praticando isso, você vai falando, Deus é a mente com a qual eu penso, lembrando que essa mente está com letra maiúscula, porque a mente real é a mente verdadeira, é a mente de Deus, né? Então Deus é a mente com a qual eu penso. Os meus pensamentos reais, eles já estão na minha mente. O que eu preciso fazer para alcançar os meus pensamentos reais, né? Vocês se lembram que o Espírito Santo é uma ponte entre a minha mente separada e a minha mente real, a mente de Deus, a mente verdadeira, não é isso? Então eu peço ao Divino Espírito Santo que me ajude a encontrar os meus pensamentos reais. É mais ou menos como se eu soubesse que eu sou a dona de um tesouro, mas eu não sei onde ele está. Eu sei que ele é meu, eu sei que ele está ao meu alcance. Vamos supor que eu saiba que ele está dentro da minha casa, mas eu não consigo encontrar esse tesouro. Eu não consigo acessar essas riquezas. Então eu peço ao Divino Espírito Santo que me leve até esse tesouro, tá bom? E aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que é muito legal, e a gente falou sobre isso no vídeo do ano passado, né? Mais no vídeo do ano passado do que no vídeo de 2021. E recomendo a vocês que assistam, porque é sempre um reforço para a lição, né? E esses reforços, gente, eles são importantes, porque eles estão retreinando as nossas mentes. É como se, em termos de desenvolvimento psicológico espiritual, nós estivéssemos indo para a academia fazer uma musculação todos os dias, né? E que musculação é essa?
Essa musculação é justamente eu fazer o exercício de me reconectar com Deus diariamente, né? E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente isso, né? Ele diz assim: Deus é a mente com a qual eu penso. Ele não diz Deus tem a mente com a qual eu penso. Ele diz Deus é a mente, mente com letra maiúscula, com a qual eu penso, certo? Então, como é isso? Ele está reafirmando aqui que a natureza de Deus, ela é mente. Lembrando da pegadinha, é mente e espírito. Então, Deus é essa mente a qual eu me uno para a partir de então pensar. Conseguem entender? Então essa mente, ela é essa mente de Deus, ela é um estado de consciência o qual está disponível para mim 100% do tempo, em qualquer tempo, dimensão, espaço, localização. Se eu pegar uma nave espacial e for para Vênus, Deus continua sendo a mente com a qual eu posso pensar. Por quê? Porque eu escolho. É uma escolha minha. Deus não vai interferir com o meu livre-arbítrio. Então, na nossa prática de hoje, a gente vai pensar, a gente vai repetir, os meus pensamentos reais sobre a minha infância estão na minha mente. Os meus pensamentos reais sobre o meu pai estão na minha mente. Os meus pensamentos reais sobre a minha mãe estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. E por que que ele termina o último exercício da lição eu gostaria de achá-los? Porque quando eu faço essa afirmação, eu estou me colocando em posição de receptividade para que Deus então me traga esses pensamentos. Meu Deus, eu estou disposta a encontrar esses pensamentos reais dentro da minha mente. Não sei se eu já falei sobre isso com vocês. Se não falei, vou falar agora. Isso é muito importante para a nossa prática. Para a nossa prática durante todo o ano. Para a nossa prática do ano que vem. Para a nossa prática do próximo ano. Se a gente ainda estiver vivo aqui nessa terra, né? Que falem, eu estou disposto a. Eu estou disposta a. Eu estou disposta a aprender. Eu estou disposta a encontrar os meus pensamentos reais sobre a minha infância. Ó Deus, eu estou disposta a trabalhar. Eu estou disposta a produzir. Eu estou disposta a ficar boa, a ser curada, a me curar das minhas doenças. Ou melhor, das doenças que estão no meu corpo, né? Tá bom? O eu estou disposto a, ele abre um espaço magnífico dentro da sua consciência. E é desse espaço que o Espírito Santo precisa para poder efetivamente fazer essa cirurgia psicoespiritual na sua mente e na minha. Então, meus queridos, se eu vou a Deus cheia, eu não tenho espaço na minha consciência para receber Deus, né? Então eu repito, eu estou disposto a, eu estou disposta a, eu estou disposta a melhorar, eu estou disposta a entender, eu estou disposta a compreender. Aqui, gente, que resolveu que hoje não vai me deixar gravar o vídeo. Ai, meu Deus do céu. Eu agora entendo o que significa uma mulher ser mãe. Eu, antes de ter esse gato, eu não conseguia compreender o que é a maternidade. Me perdoem aquelas que
são mães de gente, por eu estar comparando aqui, realmente não tem comparação. Mas esse animal, ele só pode estar onde eu estou. Não tem jeito. É muito ao rabo. Muito emocionalmente dependente. Bom, meus queridos, então eu espero que vocês tenham entendido, né? Essa coisa de Deus é a mente com a qual eu penso. Então Deus é essa grande mente, né? Deus é esse grande espírito, como os nativos norte-americanos chamam, né? Deus é o grande espírito mente. Então ele pode ser a mente com a qual eu penso, porque eu vou fundir a minha pequena mente com a grande mente. E pronto, então eu estou pensando com a mente de Deus, né? Tá bom? É isso, meus queridos. Eu vou ver se eu consigo fazer esse animal sossegar aqui 1 minuto. Pronto. Bom, agora a gente passa para o texto da Marianne Williamson, que é bem intenso. É muito especial esse texto de hoje. E é sobre algo a respeito do qual nós já falamos. Não nos aprofundamos, mas o Divino Espírito Santo é tão perfeito que ele trouxe um texto hoje perfeito para a gente poder se aprofundar um pouco mais, né? Para nós podermos nos aprofundar um pouco mais nesse texto. Então, sobre o nosso verdadeiro Pai e sobre a nossa verdadeira Mãe. Hoje eu não vou me sobrecarregar pensando que eu preciso governar o universo, né? Tá difícil nesses últimos dias, né? A gente não querer governar o universo, né? Tá difícil, né? A quantidade de coisas bizarras que estão acontecendo no mundo. A gente quer governar tudo, né? Muito bem, então. Hoje eu não vou me sobrecarregar pensando que eu preciso governar o universo. Eu não preciso controlar ninguém e nem nada. Ah, que humildade! Ah, que alívio! Eu não preciso controlar nada e nem ninguém. Aí você tá pensando assim, não, já que você tá dizendo isso porque você não conhece o meu filho, né? Não, você não precisa controlar o seu filho também, não. Eu preciso apenas... Opa! Peraí, gente. Saiu aqui do lugar. Eu tô no texto errado, tá? Então, sobre o nosso pai e sobre a nossa mãe. Nós podemos ajudar na liberação do drama das nossas infâncias ao redefinirmos de quem nós somos filhos. Então, essa é a frase, tá? Então, como é que vai ficar mais fácil para mim? Como é que vai ficar mais fácil para eu poder liberar o drama da minha infância? As dores da minha infância, os sofrimentos da minha infância. Lembrando que todos nós temos os nossos. Não pensem vocês que eu não tenho as dores, os dramas, os sofrimentos da minha infância. Eu tenho, né? Estamos carregando aqui, como a gente já falou várias vezes esse ano, os fardos também da nossa ancestralidade, certo? Então, como é que eu vou tornar esse fardo mais fácil de ser liberado? Como é que vai ser mais fácil para eu poder me desapegar, tá? Desapegar é desapegar-se, verbo pronominal, tá? As pessoas agora não falam mais os verbos pronominais, mas isso tá errado, tá? O desapegar é se desapegar. Como é que eu vou poder me desapegar da minha infância? Tem um jeito que facilita muito a minha vida. E esse jeito é entender que eu não sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu cheguei a esse mundo, eu vim para essa matrix através deles. Eu respeito eles, eu reverencio, eu agradeço. Mas eu sei que eu sou a filha de Deus. A filha de Deus Pai, a filha de Deus Mãe. A filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado, tá? É sobre isso que ela fala hoje. Nós somos produtos das nossas famílias de origem, certamente. Mas o que é isso exatamente?
os nossos pais mortais ou os nossos pais imortais, né? Ou melhor, a nossa paternidade, maternidade mortal, ou a nossa paternidade, maternidade imortal. Há uma distinção importante, porque nós heramos as riquezas de quem quer que seja que nós entendamos ser a nossa fonte, né? Então eu entendo que a minha fonte, que a minha origem é o meu pai, o seu Manuel, e a minha mãe, Dona Aline, então eu vou herdar as riquezas do seu Manuel e da Dona Aline. Ah, mas eles não me deixaram nada. Ah, então eu não tenho nada para herdar? Não é bem assim, né? É possível que nós tenhamos herdado limitações e medo dos nossos pais mortais, mas nós herdamos milagres e amor de Deus. Os nossos pais do mundo podem ter sido pessoas maravilhosas ou podem ter sido pessoas sem escrúpulos, né? Podem ter sido, podem ser, a gente não sabe aqui, né? Eu, por exemplo, eu tenho meu pai ainda vivo comigo, mas tenho a minha mãe já falecida, já no plano espiritual. Mas o ponto maior, o ponto mais importante aqui nessa discussão é que não foram os nossos pais que nos criaram. Isso é muito importante. Não foram os nossos pais que nos criaram. Não foram. Aí é que está a chave da compreensão do sentimento de culpa, né? Não foram os nossos pais que nos criaram. Os nossos pais mortais não. Eles criaram o nosso corpo. Sim, é fato. Numa bela noite de amor, preferencialmente, né? Numa bela noite de amor e paixão, preferencialmente, aquele espermatozoide XY se encontrou com aquele óvulo XX e deu origem a mim, a esse corpício, a esse avatar de jogo. Me batizaram como Jaqueline. Mas eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então eu vou precisar fazer essa transição de consciência. Não que isso seja fácil. E a medida da dificuldade de eu conseguir fazer essa transição é a medida da dificuldade de eu conseguir perceber que não sou um corpo, que estou num corpo. Neste corpo, nesta vida, já tive outros corpos. Já tive corpos de homem. Já tive corpos nos quais eu era loura. Eu era índia, eu era negra, eu era oriental, eu já tive corpos de indiana. Nessa vida eu tenho este corpo. Nesta vida eu cheguei neste holograma, nesta matrix, através do amor e do casamento e da união do seu Manuel José com a Dona Aline. Tá bom? O super-homem, ele foi apenas criado por aquelas boas pessoas no Kansas, né? Ela tá falando do super-homem, que por sinal é o meu super-herói favorito. Ao compreendermos, a compreensão de que Deus é o nosso verdadeiro pai-mãe e que toda a humanidade são os nossos irmãos e irmãs, isso nos traz uma atitude mais e não menos respeitosa em relação à nossa família biológica e nos faz mais e não menos capazes de recebermos a herança de Deus, as heranças de Deus. Então, quando eu entendo que eu cheguei aqui através dos meus pais, isso me dá uma humildade, me dá um respeito, me dá uma reverência em relação aos meus pais. Para usar uma palavra aí que Jesus não gosta que a gente use, né? Mas que é muito da constelação familiar.
Então vamos ficar com a palavra respeito, tá bom? E então, meus amores, eu preciso entender, e aí é que a história do tal do matar os pais entre aspas, né? Que é o tal lá do processo de individualização que o Jung postulou, né? Então, meus queridos, o que é importante para eu entender nesse momento? Eu tenho uma fonte, e essa fonte é o meu Criador. E esse meu Criador, ele tem natureza feminina e ele tem natureza masculina. E nessa união, ele é um todo. Esse Criador é um todo. É uma força. É algo infinitamente superior a mim. É algo infinitamente maior do que eu. É a minha causa. Deus é a causa, eu sou o efeito. Deus é o sol, eu sou o raio de sol. Deus é o sol, você é o raio de sol. Com todos os atributos do sol. Deus é a causa e você é o efeito. O efeito, um belo dia, resolveu brincar no metaverso. Beleza. Nesse metaverso, ele tem um pai e uma mãe de metaverso. Beleza. Não são as nossas fontes. E aí, quando eu consigo fazer essa transição, quando eu consigo ter esse entendimento, fica muito mais fácil para mim perdoar os meus pais carnais pelas imperfeições deles. Eu adquiro uma humildade de saber que se os meus pais erraram, talvez eu no lugar deles, sob as mesmas circunstâncias, tivesse errado ainda mais. Meus pais tinham, ou têm, né, uma expressão carnal neste metaverso, que é falha, porque é parcial ou totalmente governada pelo sistema de pensamento do ego, que se entende separado, abandonado e afastado de Deus. Ok? Eu tenho uma expressão carnal nesse metaverso. Eu tenho. Falha. Por quê? Porque ainda sou parcialmente governada pelo sistema de pensamento do ego. E eu posso falar que sou parcialmente, porque mesmo que eu seja 99% governada pelo sistema de pensamento do ego, em 1% dos meus momentos eu já sou governada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Por quê? Porque eu faço esse trabalho há 24 anos. 25? Ixi, tá fazendo 25 agora. Tá bom? Ah, então isso quer dizer que eu sou melhor do que os outros? Não, gente, não. Isso quer dizer que nessa encarnação eu escolhi trilhar um caminho. E o caminho que eu escolhi trilhar nessa encarnação é a iluminação aqui é a minha prioridade. Iluminação aqui entendida como eu me lembrar de quem eu verdadeiramente sou. Lembram lá da história do meu professor, o David Wilcock? Estou farto da terceira dimensão? É mais ou menos isso. Isso aqui é a minha prioridade. A minha prioridade. Se é a sua, eu não sei. Eu não estou dizendo que deve ser a sua. Agora, para uma pessoa como eu, que já lembra de um monte de vida, de um monte de encarnação, já tô satisfeita. Já brinquei aqui no metaverso o suficiente. Né? Quero ser uma força para poder ajudar a humanidade a que possamos transcender para a consciência de quinta dimensão e pelo menos ficar no sonho feliz. Ficar num metaverso aí de quinta dimensão, porque eu acho que a gente continua no metaverso em quinta dimensão. Né? A gente ainda não foi absorvido pelo todo. Tá bom? Então esse texto de hoje para mim ele foi perfeito, porque ele trouxe um esclarecimento. O gato tá aqui deitado no meu colo dormindo, tá? É um esclarecimento a respeito de como é esse processo de eu, entre aspas, matar os meus pais.
Eu não vou matar o meu pai fora, eu não vou matar a minha mãe fora, eu não vou deixar de tratar o meu pai como meu pai, eu não vou deixar de tratar minha mãe como minha mãe. Na forma. Mas no conteúdo eu já matei meus pais. Meus pais carnais, porque eu já sei que eu sou o produto dessa fonte magnânima, que me ama, que é a mente com a qual eu penso. Deixa eu ver se eu consigo me mover aqui. Ai, meu Deus do céu. Somente quem tem um gato pode compreender quando você quer se mover e o gato está no seu colo. E esse gato eu acho que está com 6 quilos, gente, sem brincadeira. Esse gato tá um filé mignon. Para quem gosta de churrasquinho de gato, eu espero que ninguém o veja, porque ele tá um filé mignon. Muito bem. Vocês entenderam? Vocês conseguiram entender? Então, assim, dentro de mim, no conteúdo, eu sei que essa centelha de luz, que é o meu pai, eu sei que essa centelha de luz, que no fundo é a minha mãe, ela, né, naquela vida que ela tinha, né, não sei como ela vai reencarnar, não sei se já reencarnou, tenho a sensação de que ainda não, mas ela, naquela vida de Dona Aline, uma centelha de energia yin predominantemente, ele, nessa vida dele, uma centelha de energia yang predominantemente, essas duas centelhas se encontraram e como o polo positivo e o polo negativo de uma lâmpada, ao se encontrarem, a corrente elétrica conseguiu passar, a vida fluiu e deram a luz. E me deram a luz. Cheguei eu. Chegou minha irmã. Tá? E tanto vocês vejam que a gente é filho de Deus, que você pega 2 irmãos numa mesma família e os bichinhos são diferentes uns dos outros, né? Então vamos fazer esse exercício de olhar para os nossos pais carnais hoje como personagens no videogame, né? E aí eu tô lá no meu videogame, no meu metaverso, eu tô lá brincando, né? Entrei lá no metaverso do seu Zuckerberg, né? Ontem eu li na notícia que o lindão lá do Elon Musk já vai começar os períodos de teste para quem quiser colocar o chip intercerebral para se fundir com a inteligência artificial. Olha para onde a gente está indo. Vocês acham que eu vou? Que eu quero ir? Eu não. Eu não, eu tô fora. É a falsa ascensão. A fusão com a inteligência artificial é a falsa ascensão. A ascensão verdadeira é eu me lembrar de quem eu sou aqui. Mas aí voltando, eu tô lá no metaverso lá com o seu Zuckerberg, do seu Zuckerberg, brincando lá, sentada no sofá, com meus joysticks, com meu óculos de realidade virtual, com meu traje de realidade virtual, e eu falo assim, eu vou ter um filho. E aí chega um outro avatar de jogo através de mim. Na vida real, aquele filho é meu? Não. Não é. Então é isso que vocês precisam compreender. Como é que a gente, digamos assim, mata os pais? No sentido figurado, é óbvio, e sem nenhum tipo de conotação negativa ou desrespeitosa aqui, porque nós temos que honrar e agradecer a nossa ancestralidade, a vida que veio de longe, né? E que chegou através deles para nós, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu faço isso de um jeito muito simples. Eu faço isso botando o telefone celular para carregar. Eu faço isso entrando em meditação. Eu faço isso me lembrando que Deus é a minha fonte. E só de falar isso, hoje vocês têm um exercício poderoso, uma lição poderosa. Deus é a mente na qual eu penso. Só de você falar isso, cara, já te vem essa força. Deus é a mente na qual eu penso. Vocês lembram dos textos lá do primeiro livro que a gente leu, do Dr. Kenneth Wapnick, do Pais e Filhos? Que a gente então passa a ver os nossos pais como nossos irmãos
Em algum momento, quando somos crianças, os nossos irmãos mais velhos. Num outro momento, quando eles envelhecem, os nossos irmãos mais jovens, que vão precisar da nossa ajuda. E aí a gente para com essas expectativas loucas, com essas exigências loucas, de que o meu pai tinha que ter sido perfeito, a minha mãe tinha que ter me amado incondicionalmente. Coitada da minha mãe. A minha mãe não conseguia nem gostar dela mesma, que dirá me amar incondicionalmente. A minha mãe não conseguia nem gostar dela mesma, que dirá me amar incondicionalmente. E aí eu me lembro, ok, eu cheguei nesse mundo e com toda a gratidão vim através do seu Manuel José, da dona Aline, né? Mas é só. É tipo você pegar um Uber. Não estou menosprezando, tá? Mas é tipo você pegar um Uber. Você, vida, entrou num carro e saiu do ponto A e foi pro ponto B. É isso. Você vai agradecer ao motorista do Uber? Se vai. Mas o motorista do Uber não criou você. A sua vida é algo que vai infinitamente além do que a expressão viva no metaverso do seu corpo carnal. Por isso que as pessoas que adquirem essa compreensão, elas morrem em tranquilidade. A filha lá da pessoa que eu acho que é a fundadora, né, da Fundação para a Paz Interior, que publicou um curso em milagres originalmente lá no Zewa, ela testemunhou a morte da mãe dela. A mãe dela praticou um curso em milagres, sei lá, durante 50 anos da própria vida, morreu velhinha. E a mãe falou para ela, minha filha, fique tranquila, eu nunca estive mais em paz na minha vida do que estou agora. Aí vocês imaginem a diferença dessa pessoa para uma outra pessoa que morre em agonia blasfemando contra Deus. Que eu infelizmente tive notícia no ano passado. Morre amaldiçoando Deus, amaldiçoando a vida, amaldiçoando o próprio sofrimento. Gente, depois que a gente morre, a gente vai para algum lugar. E esse algum lugar, ele tem uma coerência, uma compatibilidade energética com a nossa frequência vibracional no momento que a gente morrer. Por isso que eu ando cheia de PDF de um curso em milagres. Para se eu morrer, estiver na rua, não tiver com o meu livro, eu tô com o PDF no celular. Pelo menos eu vou morrer recitando ali. Tô lá na mesa de cirurgia morrendo, me dá meu celular, eu quero recitar umas orações aqui. Vocês sabem que é muito legal, é mórbido, mas é muito legal. Mas vocês sabem que o muçulmano, quando ele é condenado à morte, ele morre rezando. Ele morre encomendando a própria alma para Alá. Ele morre na honra, ele morre rezando. Dizendo lá o texto sagrado, tá? Não sei por que estou falando disso, mas é como eu sempre digo, alguém aqui deve estar precisando ouvir além de mim, né? Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine, guie a nossa prática, guie as nossas palavras, né? Então eu vou repetir. O Superman, meus amigos, ele não foi criado, ele foi apenas criado por aquelas boas pessoas no Kansas. A compreender que Deus é o nosso verdadeiro Pai e Mãe e que a humanidade são todos os nossos irmãos e irmãs, nos traz uma mais e não menos respeitosa atitude em relação à nossa família biológica e nos faz mais e não menos capazes de recebermos a herança de Deus, né? E aí você tá aí reclamando que o seu pai era isso, que o seu pai era aquilo, que o seu pai era burro, que o seu pai não deixou nada pra você, que seu pai era um incompetente, que a sua mãe era uma louca histérica. Agradeça. Porque quanto mais você agradecer aos seus pais, o que os seus pais puderam te dar, mais você vai ser capaz de se lembrar de quem é o seu pai verdadeiro, a sua mãe verdadeira, que são o aspecto feminino e masculino de Deus, que aqui a gente, por uma
coloquialidade da língua portuguesa, a gente está sempre chamando de homem, né? Falando mais de Deus Pai, né? Mas existem atributos de Deus que são atributos femininos, como a misericórdia, a compaixão, a abundância. Vocês sabiam que a abundância, a prosperidade, ela é feminina? Né? A abundância, a prosperidade, elas são femininas. Ainda que, no meu ponto de vista, elas estejam relacionadas, aí uma pulga e eu vou ter que matar, elas estejam relacionadas à nossa relação com os nossos pais. Isso é uma coisa que eu quis falar ontem que eu acabei esquecendo, tá? Matei a pulga. Filha de Deus, abençoada, acabou de passar pro plano espiritual. O gato é branco, então é fácil de catar pulga nele. Muito bem, meus queridos, então, o nosso sucesso financeiro, profissional, vocacional, no meu ponto de vista, ele tem a ver com a nossa relação com o nosso pai, que é a nossa energia que vai nos jogar para o mundo, que é a energia da coragem, que é a energia da autoconfiança, né? A gente vai lá ganhar o pão nosso de cada dia, não é isso? Então, se você hoje está com problemas vocacionais, profissionais, financeiros, perdoe o seu pai. Reconcilie-se com o seu pai. O Bert Hellinger, ele falava exatamente isso quando ele postulou as primeiras teorias da constelação familiar. Então, o fracasso nos relacionamentos teria a ver com a nossa desconexão com a nossa mãe. E o fracasso na nossa vida profissional teria a ver com a nossa desconexão com o nosso pai, né? E aí depois ele, por alguma razão que eu desconheço, ele começou a dizer que tudo tinha a ver com a mãe. Eu não concordo com isso. Até porque se tudo tem a ver com a mãe, qual é o papel do pai? Um mero doador de espermatozoide? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A gente sabe que não é assim. A gente sabe da importância dos pais das nossas vidas e sabemos também da importância da falta que um pai nos faz se a gente não foi criado por um, né? Então essa visão, ela vai nos permitir olhar com mais amor e com mais compaixão para o nosso pai e para a nossa mãe biológicos, né? Eu vou olhar para aquelas pessoas, como dizia a minha professora, como pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que me deram alguns valores, pessoas que não puderam me dar outras coisas, talvez bens materiais. Tem uma oração lá no meu site que é Prece por Nossos Pais. Eu recomendo a vocês que façam essa oração. Façam uma disciplina de 90 dias de oração. Prece por nossos pais. Está lá no meu site www.alquimiadosmilagres.com.br. É uma oração da Marianne Williamson, do livro dela, O Iluminata, que nesse momento não está aqui. Não posso ler para vocês. É uma oração belíssima. Em algum momento, ela fala assim: eu agradeço aos meus pais por tudo que puderam me dar. E eu peço pela vossa compensação, ó Deus, de tudo aquilo que eles não puderam me dar. Então eles não me deram por quê? Porque não quiseram me dar, porque eram sem caráter, porque eram mesquinhos, maldosos. Eles podem até ter sido mesquinhos e maldosos. Mas dentro dessa expressão mesquinha e maldosa que eles trouxeram para as nossas vidas, eles não puderam fazer melhor do que fizeram. Assim como nós hoje, atualmente, em alguma medida também somos mesquinhos e maldosos. Então como é que a gente vai julgar o outro? É a história do macaco que eu falo para vocês que a minha mãe falava. Ela falava para mim e para minha irmã: o macaco, ele enrola o rabo, senta em cima do próprio rabo e fica olhando dos outros e apontando dos outros, né? E Jesus falou sobre isso, né? Que enquanto eu tô lá preocupado com a trave no olho do meu irmão, eu não tô me ocupando de tirar o argueiro do meu próprio olho, né? E na verdade, tirar o argueiro do meu próprio olho é a única coisa real que eu posso fazer na minha vida. Porque por mais que eu resolva que eu vou cuidar da vida do outro, que eu vou cuidar do outro, que eu vou consertar o outro, que eu vou mudar o outro, que eu vou salvar o outro, que eu vou transformar o outro, que eu vou impressionar o outro, tudo isso são impossibilidades técnicas. A única coisa que eu posso fazer é ensinar através do meu exemplo, e o outro aprende se assim desejar.
É o que a minha professora falou 1 milhão de vezes. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo, se assim o desejar. Tá bom? Então eu vou ler agora aqui pra gente fechar. Alguma perguntinha aqui do forma versus conteúdo. Ih, gente, é um texto monstruoso. Ai, mas eu vou ler um pouquinho. Não é mais pergunta, né? E aí ele vai falar um pouco sobre o dinheiro como a desigualdade do especialismo. E aí a gente vai entender um pouco mais do porquê do mundo ser do jeito que é, desigual, né? Um dos grandes símbolos de desigualdade do mundo do ego é o dinheiro. Alguns têm dinheiro, outros não têm dinheiro. E a maioria das pessoas faz dinheiro às custas do outro. A maioria, tá? Os escândalos recentes de grandes corporações são exemplos flagrantes, mas eles são mas dificilmente eles são incomuns, né? São não usuais. Tipicamente, e sempre há exceções, as pessoas que comandam os negócios buscam fazer dinheiro, tá? E aqui a tradução é literal, tá? É to make money, fazer dinheiro. Quem fala a língua inglesa, quem nasceu, né? Nasceu já falando inglês, a língua inglesa é a língua nativa, já não tem como ser pobre, entendeu? Já não tem como você ser pobre. Se você nasceu num país de língua inglesa, não tem como, porque você vai fazer dinheiro, você não vai ganhar. Ganhar implica que eu sou merecedora, ganharei um presente dos meus spec ouvintes. Meus spec ouvintes farão pixies para mim, né? Fazer dinheiro é outra coisa. Fazer, eu vou lá e vou construir com o meu trabalho. E de certa maneira aqui, né? Quando eu peço o Pix para vocês, eu já dei alguma coisa antes. Então eu também estou fazendo dinheiro, né? Então vamos usar um outro exemplo. Não, eu vou aqui, sou linda e maravilhosa, e meu namorado chega e me dá um presente. Aí tudo bem, né? Aí ganhei um presente, tá bom? Então, as pessoas que comandam os negócios buscam fazer dinheiro. E se elas são astutas, então elas gastarão tanto quanto possível no produto e obterão o máximo possível que puderem através das suas vendas. Então, o que é? Se eu sou um grande homem de negócios, eu vou reduzir os meus custos, vou maximizar os meus lucros e vou ganhar muito dinheiro na minha transação final, que é vender o meu produto para um terceiro, tá bom? E isso isso é visto como normal no capitalismo. Mesmo onde não há abuso no sistema. Nós realmente não nos importamos com aquilo que os outros obtêm, desde que nós possamos conseguir aquilo que nós queremos. E aí a gente volta para a história da live de domingo, né? Que o ideal é que sempre agora, no meu novo nível de consciência, eu procure fazer trocas justas, tá? Eu tenho que buscar fazer trocas justas, isto é, se eu vou vender este livro para você, então esse livro me custou, para eu produzir, para eu vender, para eu diagramar, sei lá, ele me custou R$25, então eu tenho custos para pagar meus funcionários, a gráfica, um preço justo para esse livro é R$60. Então eu vou vender pelo preço justo, mas aí eu posso falar para vocês assim, esse livro aqui, a edição dele está esgotada.
Ele é raríssimo de se conseguir, então eu vou vender ele por R$600. Isso é justo? Não é. Isso reflete uma das leis da economia, que é a procura e demanda, né? Por isso que a gente precisa de um livro desse para a gente poder fazer o PDF e colocar ele aí, né? Distribuir, tá bom? É essa a ideia. Os excessos do sistema abundam, né? E incluem a substituição de pessoas com máquinas, as atividades ilegais. Não. Olha só do que ela tá falando aqui, do que ele tá falando aqui. Isso é brabo, viu? Isso tá no nosso capitalismo total. Se vocês não tiverem noção, nossa senhora, tá demais, né? Então, a busca por, em outros países, populações menores de idade, vulneráveis, trabalho ilegal, trabalho escravo, né, de forma a explorar os trabalhadores para que se obtenham lucros maiores. Ou e inflacionar os salários dos empregadores às custas dos benefícios dos trabalhadores, né? Então aí, no capitalismo você tem sim essa possibilidade, né? Você tem uma possibilidade maravilhosa, que é a possibilidade de que cada um empreenda por si próprio, isso na minha opinião é fantástico, mas você tem o lado sombra do capitalismo, que é eu só querer ganhar e eu querer te explorar, né? E aí a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar chegar num caminho do meio, né? Por isso que eu digo pra vocês, gente, tentem ao máximo serem justos nas trocas de vocês. Porque as trocas que são injustas, inclusive nos relacionamentos, os relacionamentos que você tem com seus familiares, os relacionamentos que você tem com seus empregados e empregadores, eles vão ficar cheios, preenchidos de ressentimentos. E essa energia, ela é danadinha, ela volta pra gente. O que a gente manda pra fora vai voltar, tá? Nem todos governam uma empresa dessa forma, é claro. Mas isso atualmente certamente parece ser a norma, porque os interesses estão separados. O cliente deseja o melhor produto possível. O homem de negócios precisa vender o produto para fazer o seu lucro. Fazer o seu lucro. Literalmente. Cada um está tentando obter o melhor negócio. E então, inevitavelmente, há interesses conflitantes. Dada a sua fonte no sistema de pensamento do ego, tal prática de interesses separados é inerente à condição humana. Então, o que ele está falando aqui? E isso é muito legal da gente discutir, né? Nossa, isso é muito legal. Isso tem implicações, assim, super legais. E tem umas implicações, assim, muito legais também com o momento ascensional do planeta Terra, né? O sistema financeiro, onde existe moeda, ele é inerentemente do ego, tá? O sistema financeiro, ele pertence ao reino do ego. Então, como é que a gente vai fazer para viver em paz com o dinheiro, para viver em paz com o sistema financeiro, se eles pertencem ao sistema de pensamento do ego? É muito simples, né? Eu vou pedir pelo propósito do Espírito Santo ao usar o meu dinheiro, né? Ao investir o meu dinheiro. O que é investir dinheiro? Você tá por uma módica remuneração, você está incentivando alguém que quer fazer dinheiro, né? Então a Jaque aqui, ela quer melhorar o canal no YouTube, fazer do canal algo menos tosco, mais profissional.
A Jaque quer contratar um web designer para o site, para colocar mais materiais lá, quer criar um serviço de assinaturas, quer criar uma vinhetinha, né? Quer botar o site mais profissional, né? A Jaque precisa de um patrono, né? Então a Jaque vai abrir as ações no mercado do canal da empresa Alquimia dos Milagres e vai vender uma parte da participação. Por que que ela vai vender uma parte? Porque se ela vender mais do que 50%, quem vai mandar no canal Alquimia dos Milagres é o patrocinador, o acionista. E aí não pode, porque quem manda no canal Alquimia dos Milagres é Jesus Cristo, né? Então, aí eu vou captar um volume de dinheiro que me seja suficiente para eu investir no canal. Aí, à medida que eu invisto no canal, eu faço propaganda, o canal cresce, eu começo a ser remunerada pelo YouTube, né? Que ainda vai demorar muito, eu acho. Mas, enfim, eu descobri um negócio maneiríssimo, que tem uma ferramenta no YouTube que você pode botar a pessoa para ser assinante do canal. Aí eu fui lá, olha que legal, vou botar aqui para a pessoa ser assinante do canal. Vocês sabem quantos são qual é o número mínimo de inscritos para eu poder usar essa ferramenta dentro do YouTube? São 100 mil inscritos. Nós temos 1000 hoje. Então nós temos que ser multiplicados por 100. E eu acho muito difícil que isso aconteça. Porque um curso em milagres não é popular. Porque um curso em milagres é uma ferramenta muito forte de autorresponsabilidade. Eu duvido muito que um dia eu chegue em 100 mil inscritos. Também nem é esse meu objetivo, né? Já falei pra vocês. Tá? Então, tudo isso aí, os interesses separados são inerentes à condição humana. Nós vivemos num mundo no qual uma pequena, muito pequena percentagem das pessoas tem a maior parte do dinheiro, enquanto que a maior parte, a maior porcentagem, vive abaixo da linha da pobreza. Isso não deve nos surpreender, porque a situação simplesmente reflete como e o porquê esse mundo foi feito. O que, para declarar novamente, a razão foi para peraí, deixa eu ver como eu vou foi para que esse pensamento, né, o sistema de pensamento aí dessa mente egóica de desigualdade, injustiça, escassez e poder, né, pudesse ser projetado de modo que não pudesse ser visto nem corrigido, tá? Isso aqui é monstruoso. E aí é por isso que eu falei para vocês tantas vezes no ano passado e já algumas vezes esse ano. É pra ser assim. É pra ser assim. Não, Jaque, você tá de brincadeira. Não tô, gente. Quando eu descobri isso em 2020, o meu coração partiu. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente idealista, como vocês podem perceber, né? Muito óbvio isso, né? Que eu sempre fui idealista, né? E aí eu descobri que era pra ser assim mesmo. Por quê? Porque esse mundo, ele é fruto de um pensamento. E esse pensamento é o pensamento de escassez, falta, limitação, separação, desigualdade, injustiça, escassez e poder. Então, o que é que está sendo projetado? É o sistema de pensamento do ego. Com tudo isso rolando aí, aqui e agora, tudo ao mesmo tempo. Como é que a gente corrige isso? Já que a gente pega todo o dinheiro lá do Elon Musk, a gente divide entre os pobres e todo mundo passa a ter o que comer. Não rola, não vai rolar. Só tem um jeito da gente corrigir essa distorção. Nós já estamos praticando sairmos do jugo do sistema de pensamento do ego. Quando a gente sai, quando a gente se desfaz, quando a gente desfaz, pede, que a gente não desfaz nada,
A gente pede ao Divino Espírito Santo para desfazer essas crenças de pobreza, desigualdade, injustiça, escassez, poder, falta, limitação, separação, vergonha, culpa, pecado, medo. A gente está consertando o mundo. Projetado. Não vamos mais projetar o sistema de pensamento do ego, vamos projetar o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Ok? Então, a solução, gente, não é a gente querer ficar milionário, comprar um iate e tirar fotos e publicar no Instagram. Não. A solução é a gente querer, sim, ficar milionário para poder ajudar o maior número possível de pessoas a que fiquem milionárias também. Ainda que nesse mundo do ego não possa haver um mundo só de milionários. Como assim, Jaque? Não pode? Não, claro que não. Não pode. Se todo mundo é milionário, o mundo vai ter que ter outra cara, não é? Se todos são milionários, quem é que eu vou chamar para servir o jantar lá na Sala dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, para os meus 300 convidados? Um jantar regado a champanhe, caviar, escargot e especiarias. E pratos finíssimos. Vocês entendem? Por isso que quando você vai visitar um país desenvolvido, muito desenvolvido, com IDH lá em cima, são países muito esquisitos para nós. Porque a desigualdade é muito menor. Então você vai ver que o cara não tem empregado. Ele não tem. Ou se ele tem, é uma fortuna. E normalmente é uma pessoa do terceiro mundo que viajou para lá para ter um emprego. As pessoas cuidam das próprias coisas. As pessoas varrem a própria calçada. O executivo pega o metrô e vai para trabalhar de metrô. Ah, ele não tem um motorista com um carro legal, preto, grande? Não. Ele pega o metrô. Às vezes ele vai de bicicleta. Ou ele vai dirigindo o próprio carro. É ele que recolhe o lixo para o lixeiro passar na rua e pegar. Todo mundo faz tudo, gente. Ah, vocês querem saber a coisa mais deprimente de todas? Não tem manicure. Você vai ter que fazer suas unhas sozinha. Não tem manicure. Uma faxineira é uma fortuna. Você vai nos Estados Unidos, uma faxina dura 2 horas e você paga, sei lá, $150. Por quê? Porque a desigualdade é muito menor, então cada um tem que fazer por si. Eu vou ter que varrer a minha calçada, eu vou ter que limpar a caixinha do meu gato, eu vou ter que cuidar do meu próprio lixo. Vai lá na Finlândia, vai descobrir como é que são as coisas na Finlândia. Como é o salário de um político na Finlândia? O cara ganha uma merreca, ele é praticamente trabalho voluntário ser político. Ah, o Brasil tem que ficar igual a Finlândia. Não, gente, para ser o mundo do ego, tem que ter a Finlândia lá do jeito que é e tem que ter o Brasil do jeito que é, né? No Brasil, o fulano gasta, sei lá, R$500 mil para reformar o palácio. 500 mil para reformar o palácio. E o palácio nem é aberto à visitação, porque se ele fosse, poderia ser um museu e servir a toda a população, né? E a gente fica em paz com isso, ó. Beleza. Né? O que é tudo isso, gente? É o sistema de pensamento do ego que governa as nossas mentes, as mentes do povo brasileiro, e que é projetado nos trazendo a percepção desses eventos externos, tá? A questão não deve ser como isso poderia acontecer, mas como nós podemos falhar em reconhecer que essa é a situação. E eu posso garantir que a maioria de vocês que está me assistindo hoje, nunca tinha pensado nisso. Ou se pensou, foi depois que começou a estudar um curso em milagres comigo. Porque aí eu já tinha falado. A gente não pensa. Lembrem-se.
A grande defesa do ego é se fingir de morto. É dizer que ele, ego, não existe. Não, eu, ego, quem? Eu não. Eu não. Que história de ego é essa? Porque quando eu olho pro ego, pronto, já me identifiquei. Já tô no tomador de decisões. Peguei o bichinho lá no pulo. Tá? Então, a importância da compreensão do ego, especialmente do conceito de projeção. E daí a importância da compreensão do ego, especialmente do conceito da projeção. A familiaridade ajuda alguém a ver como o que está dentro aparenta estar do lado de fora e aparece do lado de fora. E adicionalmente que o que quer que seja que é percebido, primeiramente deve vir de dentro. O conteúdo deve ser o mesmo, porque as ideias não deixam a sua fonte. Como o livro-texto declara, na passagem a qual nós já citamos parcialmente, que é a 21 em 1. E eu já vou terminar, tá, gente? Ixi. A projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Mas, embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, retrato externo de uma condição interna. Como um homem pensa, assim o homem percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. Deus é a mente na qual eu penso. A percepção é um resultado e não uma causa. E é por isso que qualquer ordem de dificuldades em milagres é sem significado. Tudo que é contemplado com a visão é curado e santo. Nada percebido sem ela significa coisa alguma. E onde não há significado, há caos. Deus é a luz na qual eu vejo. Ok? E aí eu vou ler só mais um parágrafozinho e a gente para continuar amanhã. O dinheiro não é ordinariamente visto como um instrumento para a expressão de interesses compartilhados. Em vez disso, ele quase sempre expressa o sistema de pensamento dos interesses separados. Consequentemente, a maioria das pessoas quer ter tanto dinheiro quanto for possível conseguirem. Talvez alguns pensem que isso ocorre por razões altruístas. Eu quero esse dinheiro para a minha família, para o meu negócio, para a minha organização sem fins lucrativos, para este trabalho humanitário. Mas, de um modo geral, na maioria das vezes, sempre vai ser sobre a minha família, o meu negócio, a minha organização, o meu orgulho, a minha reputação, e não um coletivo e universal nosso, tá? Né? Por isso que eu disse para vocês que isso aí, que é um pensamento bem egóico, bem egoísta, vai ser sempre uma barreira contra a abundância, né? Então, a falta de um propósito universal para eu gastar o meu dinheiro, a minha falta de generosidade, a minha falta de querer perceber os interesses compartilhados que eu tenho com os outros, tudo isso vai funcionar como barreiras a que a prosperidade chegue para mim, a prosperidade verdadeira. Porque eu aqui, como estudante de um curso em milagres, eu não vou querer ficar ganhando dinheiro nas costas dos outros, né, gente? Pelo amor de Deus, não é mesmo? Então aí eu termino essa parte do texto, lembrando a vocês da prática da lição do dia, Deus é a mente na qual eu penso. E hoje nós vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos traga, que nos mostre quais são os nossos pensamentos reais a respeito das nossas dores e sofrimentos de infância. E para a gente fechar aqui com um apanhado do texto da Marianne Williamson, que o Divino Espírito Santo nos apresente de uma forma bem profunda essa verdade de que nós realmente somos
filhos desse Deus Pai e Mãe, que chegamos aqui no metaverso através dos nossos pais carnais, mas que a nossa herança, ela vem de Deus e não dos nossos pais. A nossa herança, que é divinamente nossa, por direito de nascimento, ela vem de nosso Pai e não dos nossos pais carnais. E com essa palavra herança, eu estou querendo dizer aqui, falar sobre a herança de qualquer tipo. O amor, o dinheiro, a saúde, o emprego, o trabalho, a prosperidade, a abundância, né? O que quer que seja que esteja faltando na sua vida hoje, tá bom? Então, meus queridos, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.